Olá, você em casa, junto comigo neste vídeo, irá ver como estimar a necessidade energética no processo de emagrecimento. Então aqui está uma dúvida que assola muitas pessoas, pois tem dificuldade quando se forma, como que faz para tentar ver o quanto de o quanto de energia em calorias essa pessoa necessitaria. Antes disso, vou fazer uma pergunta para você em casa. Qual dos componentes, alimentação ou exercício físico, tem uma influência maior no processo de emagrecimento? O que você em casa acha? Pensou? Então vou trazer aqui a resposta que eu, Gabriel, julgo ser a mais pertinente. Eu gosto de deixar na mesma balança exercício físico e alimentação. Como assim? Eu li há um tempo atrás no blog que dieta é 70%, exercício 30%, aí que mora o perigo. Se você não conseguir dar 100% de si, tanto na temática exercício como na temática alimentação, fica difícil de conseguir evoluir. Evolui até certo estágio. Lembra do módulo passado? Da treinabilidade, do processo a longo prazo? Então no início talvez que a pessoa evolui, mesmo deixando de lado um pouco desses componentes. Mas aquele paciente que busca alta performance, uma estética, precisa ter esses dois pontos alinhados. Ok? Continuando aqui, não é difícil de termos ideia que para a pessoa emagrecer, torna-se necessário ter um déficit calórico. O que quer dizer com isso? Quer dizer que precisamos ingerir menos calorias do que gastamos. A balancinha vai ficar desequilibrada e com isso gastaríamos as nossas reservas. O que todo mundo almeja, tecido adiposo, na forma de triglicerídeos. Ok, mas quanto seria esse déficit, Gabriel? Em média, 500 calorias por dia. Então, esse déficit iria proporcionar para uma conta um pouco mais estatisticamente falando, uma perda de meio quilo a 1 quilo de gordura por semana. Gabriel, mas é muito pouco. Não, isso não é pouco. A pessoa que consegue manter uma perda dessa semanal, faça uma conta aí com um pouquinho aí de raciocínio. Em quantos meses ela perderia 4 quilos? A gente vai ver que, infelizmente ou felizmente para nós, é a melhor forma de conseguirmos evoluir no paciente. Faço um adendo apenas que obesos, esse déficit poderia ser um pouco maior, por volta de 1.000 calorias ao dia. Isso se dá porque um obeso, como tem um peso elevado, tem uma taxa metabólica maior também. Por mais que ele tenha muita gordura do lado direito, vai ter muita massa muscular do lado esquerdo também. Então, retirar 1.000 calorias na pessoa que come 4.000 é diferente de retirar 1.000 na pessoa que consome 1.500. Mas aqui seria a conta necessária que teríamos que ter para estimar o quanto de gordura a pessoa iria perder. Ok? Continuando, vale a pena aqui entrar em detalhe um pouquinho com o processo de quebra de gordura. Quebra de gordura vem do nome lipólise, que acontece lá no tecido adiposo que eu disse anteriormente. Como se dá esse processo? Basicamente, por hormônios catabólicos, nessa imagem representada pelo glucagon, ou por neurotransmissores que fazem também esse processo. Nessa imagem, demonstrada pela norepinefrina ou noradrenalina. Como esse neurotransmissor ou esse hormônio chamado de peptídico, que se deriva de aminoácidos, não conseguem entrar na célula, ele precisa de uma resposta dentro da célula para que aconteça a lipólise. Então aí que entra em jogo o famoso segundo mensageiro. No caso da lipólise, o segundo mensageiro se dá pelo AMP cíclico ou CAMP, como está sendo visto aqui na imagem. Esse AMP cíclico vai ativar uma cascata enzimática, mediada principalmente pela enzima lipase hormônio sensível, aonde vai começar a degradar os ácidos graxos dos triglicerídeos. Então retira primeiro um ácido graxo, depois o segundo e por fim o terceiro. Esse ácido graxo livre vai sair do adipócito e vai migrar para a corrente sanguínea, aonde a proteína chamada albumina transportará esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Ok? Quais são os métodos para avaliarmos o gasto energético do indivíduo? Temos aqui uns métodos um pouco mais utilizados novamente em pesquisas, por serem mais caros, como por exemplo as calorimetrias, seja indireta ou indireta, que consegue mensurar o quanto aí de gás carbônico está sendo expelido e o quanto de oxigênio está adentrando no organismo.
água duplamente marcada e algumas equações que são preditivas, o próprio nome diz. Então nós estamos estimando o gasto energético. Essas equações são as mais utilizadas por nós na prática clínica, como por exemplo Harris-Benedict, a equação aqui da Organização Mundial da Saúde, da FAO, as DRIs e os METs, que são equivalentes metabólicos. Temos aqui algumas fórmulas, por exemplo, nas DRIs, onde é subdividida por faixa etária e por gênero. Então você precisaria encontrar qual que é o paciente que você está atendendo para trocar nessa fórmula valores ditos como estatura, idade e principalmente peso e fator atividade física. Qual que é o problema que eu deixo aqui em vão para vocês? Esse fator atividade física, existe aqui uma tabela que pontua qual que é o nível de condicionamento do paciente. Por exemplo, se ele é sedentário ou está considerado como muito ativo, tanto para homens como para mulheres. E tem esses valores. Será que eu, considerando um paciente muito ativo, você também consideraria isso? Onde eu quero chegar? Que essa parte é muito subjetiva. Temos que ter cuidado um pouco mais com esses dados para não superestimar quanto de energia seria necessário para o paciente em questão. Ok? Trago um dado aqui, publicado em 2014 pelo meu laboratório, onde foi comparado qual seria a diferença entre a necessidade energética oriunda via fórmulas com a necessidade energética de um padrão ouro, que seria a calorimetria. Tivemos uma variação por volta de 10%. Vamos fazer um número aqui virtual para a gente tentar ver se consegue chegar num denominador comum. Uma pessoa que precisa de 2.000 calorias. Se essas 200 calorias forem estimadas a mais, será que isso impacta em dificuldade no processo de emagrecimento? Não precisamos ser experts para saber que sim. Então, isso que eu estou mostrando para vocês seriam apenas formas de estimar o gasto energético. Para a gente ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de atenção, precisamos saber o quanto essa pessoa consome. E aí que entra em jogo uma ferramenta utilizada por todos os nutricionistas, que é chamada de recordatório de 24 horas ou padrão alimentar. Como que é feita essa análise? Você senta com o seu paciente e começa a mensurar horários, quantidades, refeições no dia anterior, para que depois você pode calcular isso através de software, de tabelas, para ver o quanto o seu paciente já vem consumindo no dia a dia. Adianto para vocês, se o paciente é de alto rendimento, pensa na estética, já tem um pouco mais de familiaridade com alimentação e com exercício, ele não vai omitir dados. Mas obesos, às vezes, vão falar para você que consomem 700 calorias e pesam 120 quilos. Então aqui a gente consegue visualizar que tem um erro aí, ou por não saber mensurar, ou por estar omitindo dados que ajudaria muito no caso de vocês. Ok? Com esses dados em mãos, nós temos aqui o ponto de partida. Vocês calcularam o quanto seria necessário de energia para o dia a dia dessa pessoa e o quanto ela vem consumindo. Assim a gente consegue cruzar dados e verificar qual que é a estratégia que será adotada. No final do curso, eu coloquei um módulo só sobre um estudo de caso. Então, na nossa prática, como que será feito esse cálculo de forma um pouco mais minuciosa para que consiga aí ter adesão ao plano alimentar. Certo? Algo interessante para que você possa, ao longo das consultas, ao longo do dia a dia com essa equipe, diversificar e mostrar qual a diferença de nutriente e caloria para o seu paciente. Hoje, vejo muitas pessoas preocupadas apenas com calorias, mas caloria é totalmente diferente da caracterização de nutriente. Então, o que seria o nutriente em si? Primeiramente, o nutriente seria qualquer composto químico encontrado em alimentos necessário para o metabolismo de um organismo vivo. Próximo slide a gente vai ver quais são os nutrientes que temos nos alimentos. Enquanto caloria, de forma um pouco mais pontual, é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, um dado muito mais físico. Então, não podemos dizer que
90 calorias são iguais para alimentos diferentes, como por exemplo um brigadeiro e uma maçã. São de formas calóricas iguais, mas será o que tem dentro do brigadeiro seria a mesma coisa que tem dentro da maçã? Não, temos nutrientes diferentes nesses dois alimentos. Então, quando a gente pensa em nutriente, primeiro que vem à nossa memória seria os macronutrientes. Temos 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Levando em consideração que carboidratos e proteínas em cada grama fornece 4 calorias, é notório que as gorduras têm quase o dobro de fornecimento energético quando comparado aos carboidratos e proteínas. 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Tem um outro nutriente que também é um pouco calórico, que as pessoas às vezes esquecem, que seria o álcool. Cada grama de álcool fornece 7 calorias. Será que o seu paciente vai deixar de beber? De jeito nenhum. Você vai ter que achar estratégias e apresentar para ele qual a melhor forma de atenuar o estrago oriundo de um álcool. Ok? Continuando com os nutrientes, temos os micronutrientes, muitas vezes encontrados e negligenciados pela maioria em frutas, verduras e legumes. Quem são os micronutrientes? As vitaminas e minerais. Gabriel, qual a diferença de macro para micronutriente? Como o próprio nome diz, demandamos uma quantidade maior, que são os macronutrientes, e além disso fornecem calorias. Já os micronutrientes não fornecem caloria para o nosso corpo. Ele apenas participa de diversas reações químicas no nosso organismo que vão ajudar para a homeostase do nosso corpo. Ok? Continuando, temos ainda fibras alimentares, que no módulo de carboidrato iremos abordar um pouquinho mais, e a água, que é tão importante quanto esses outros nutrientes ditos anteriormente. Algo importante também, já que a caloria não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado que o nutriente, é mostrar como seria a melhor forma de interpretar um rótulo de alimento. As pessoas ficam presas ao quanto de caloria tem nessa tabela nutricional. E digo, isso é o que menos importa para nós. O que importa é da onde está vindo essa caloria. Então, logo abaixo dos alimentos tem ingredientes. E esses ingredientes obedecem uma ordem de concentração. Exemplo, um pão integral tem que ter a farinha integral em primeiro ingrediente, depois os próximos ingredientes. Então tome cuidado comprando alimento diet light, que tem poucas calorias, mas são dotadas de calorias vazias, de açúcar, de farinhas brancas. Então ensinem a interpretar uma tabela de forma adequada. Ok? Finalizando esse módulo, mostro aqui como deveríamos dividir os macronutrientes para quem visa perda de gordura. Falei agora há pouco que temos recomendações para estimar a energia necessária do indivíduo, que são as DRIs. Me baseio nela também para ver o quanto de carboidrato, proteína e lipídios adotaríamos num plano alimentar. Aqui temos valores percentuais e valores em gramatura. Digo e antecipo, no campo da nutrição esportiva, devemos nos embasar mais relativizando pelo peso corporal, então gramas por quilo de peso, ao invés de ficarmos presos somente ao percentual do nutriente no dia a dia dessa pessoa. Carboidratos, deixei em vermelho que dá para a gente trabalhar no quanto é preconizado pela recomendação, sem fugir aí para outras temáticas que ainda veremos ao longo desse curso, como por exemplo, dietas low carb. Então aqui, ó, por volta de 45% do dia seria composto por carboidrato, sendo que, relativizando pelo peso corporal, 2 a 3 gramas por quilo de peso. Veremos qual a importância no próximo módulo de utilizar carboidratos complexos, que são aqueles dotados de fibra, que lentificam o processo de digestão. Passando para proteínas, conseguimos utilizar um pouco mais de quantidade, estando ainda dentro da recomendação, mas relativizando pelo peso corporal, 1 a 2 gramas por quilo de peso. O que vai mudar? Qual que é o tipo de exercício? O seu paciente treina exercício de força, já é sabido que esse valor gira em torno de 1,3 a 2 gramas por quilo de peso. Ele faz exercícios de endurance, que são corridas, ciclismo de longa duração, esse valor cairia para 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. Por fim, lipídios também poderíamos utilizar mais próximo ao limite superior, que daria algo em torno de 1 grama por quilo de peso, sempre priorizando os lipídios insaturados.
Nos 3 nutrientes está grifado e sublinhado, não é uma regra. Por que eu digo isso? Porque na nutrição não temos regras. Temos pontos de partida onde devemos, ao longo do processo, ajustando de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Finalizando, é necessário denotar que cada nutriente vai estar fracionado ao horário de treino dessa pessoa. No estudo de caso, eu trouxe um indivíduo que treinaria de manhã. Então, como é que seria a minha sugestão para distribuir carboidrato, proteína e lipídio para essa pessoa que treina de manhã? Vejo vocês no próximo módulo. Até mais!